Ele decidiu reunir uma coletânea de artigos acerca da questão do Noroeste, do futebol, da sua cobertura como profissional ao longo do tempo, em uma obra que discute uma década inteira da participação da relação entre o empresário e o futebol no Esporte Clube Noroeste. Está conosco no estúdio da TV Câmara o locutor, o professor de jornalismo da Unesp, de quem eu fui aluno em 1989, para relembrar o próprio Paulo, empresário da área de comunicação, jornalista Paulo Sérgio Simonetti. Paulo, primeiro uma curiosidade inata e natural aqui. Você escreve há um bom tempo, tem a rádio, tem o site. Por que reunir exatamente esse tema? É o seguinte, eu faço a coluna no site da rádio, né? E essa coluna eu já faço, eu acho que desde 2000 e pouco, por aí. E um dia desses eu estava relendo, não sei por que me deu vontade de reler as colunas, e eu percebi que eu estava contando uma história. E que essa história, na maioria, não que eu escrevesse só sobre o Noroeste. A minha coluna escreve sobre tudo de esportes. Mas eu separei as do Noroeste e comecei a avaliar. E eu vi que eu estava contando em capítulos, praticamente, como uma novela, a história do Damião. Tinha uma linearidade ali. Tinha uma sequência lógica, né? Embora a coluna seja autônoma, que ela tem vida própria, início, meio e fim, mas a coluna seguinte contava a história referente. Então elas se relacionavam. E eu vi que eu estava contando a história do Damião. Ele estava saindo, eu falei, puxa vida, isso aí dá um livro. Noroeste na era Damião. Juntei as colunas e toquei para frente. Fiz um contato lá com o Fernando BH. Falei, Fernando, quem que você me indica aí para diagramar, tirar alguma repetição? Porque sabe o que acontece? Na coluna, você faz uma coluna. Aí dali, digamos, um mês, você faz uma outra. Você acaba dizendo, às vezes, alguma coisa que você já disse. Fazendo remissão. Eu sou de retomar muito e tal. Isso é vício de tese, mestrado, doutorado. Você tem que retomar. Então, tem essa mania. Aí eu falei, pô, isso aqui fica chato. Porque eu levei um mês, mas o leitor vai ler em seguida. Falou, pô, Paulo acabou de falar isso falando de novo. Então, pedi pro Fernando ver essas coisas. Não sei como é que chama isso, sequência, sei lá. Sim. E tal. E ele falou, olha, tudo bem, vamos, tá pronto, o livro está pronto. Você pegou o período de 2000 a 2012, a gente estava falando aqui fora do bastidor antes de gravar. Tem algum outro precedente na história do Noroeste de um empresário ter adotado o time numa sequência desse gênero? A sequência, só para dar um detalhe, eu peguei um pouquinho antes, uma fase pré-Damião, até para o leitor entender, quando a coisa estava feia, né? Antes do Damião chegar de vez. Ele tinha tentado já em 90, qualquer coisa, nos anos 90. Mas respondendo a sua pergunta, nós tivemos, você diz uma participação assim, empresarial, uma Sim. coisa assim, relativa, vamos dizer. Nós tivemos uma experiência em 69, quando o general Gorreta, então superintendente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, acabou assumindo a presidência do Esporte Clube Noroeste. Ele criou sócio linha de frente. Sócio linha de frente era sócio daqui até Mato Grosso. Pensou em Aquidauana, o cara pagando por mês o Noroeste de Bauru, mas era uma coisa quase que coercitiva, né? Em plena revolução, em plena ditadura militar, você vai discutir? Não vai. Então tinha alguns sorteiozinhos e tal, mas na verdade o sujeito pagava todo mês. Era um dinheiro certo que entrava e ajudava bastante. Essa foi uma primeira experiência. O Noroeste teve muita ajuda também no início da vida dele, da estrada. Por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, quando o Noroeste subiu em 53/54, que terminou em 54 o campeonato de 53, a federação quis dar um passa-moleque no Noroeste e deu um prazo muito curto para montar arquibancadas e dependências para 20 mil torcedores. Foi uma coisa assim, pegou todo mundo de surpresa. A Estrada de Ferro entrou, o pessoal da estrada trabalhou 24 horas por dia, à noite acendia refletores, etc. E conseguiram fazer lugar para 20.450, com sobra de 450. A federação não esperava por essa. E a federação queria puxar o tapete do Noroeste, foi um zebrão na época, porque a ferroviária de Araraquara é que estava programada para entrar. Mas o Noroeste conseguiu, também isso foi uma coisa importante, né? A própria fundação do Estádio Baldo Medeiros é outra conquista muito séria, né? Pegou fogo no campo do Noroeste, ele jogou um pouco no campo do Baque e depois fundou o Estádio Baldo Medeiros. Uma outra participação também
organizada foi no tempo aquela contratação de Chico Espina, Márcio Araújo, foi um dos maiores times que o Noroeste teve, né? Aquilo é graças a alguns empresários. Então o empresário bancava o Chico Espina, o outro Márcio Araújo, que adote um atleta, que o Patá coordenou, que era diretor, né? Na época coordenou, o presidente era o Badi Massad. E uma outra até um pouco anterior, foi uma coisa assim de algumas pessoas. Tinha algumas pessoas de dinheiro, por exemplo, Zé do Parque. É uma pessoa muito conhecida, não sei se já ouviu falar em Zé do Parque. Sim, sim. O Lourico jogou no Noroeste por quê? Porque o Zé do Parque pagou. Né? O Lourico ia vir jogar no Noroeste, é um cara que todo mundo queria. Então, tem esse detalhe, você tendo quem banque um ou outro, você consegue. Mas como uma atividade regular, sequencial, metodológica, vamos dizer assim, foi só o Damião. Acompanhando há tanto tempo o meio, como você classifica ou avalia esse período da era Damião no Noroeste? Muito boa. A Era Damião foi muito boa, eu não estou endeusando isso aqui. O livro Noroeste na Era Damião não é um oba-oba para o seu Damião, nem ele precisa disso. Fiz até questão de não pegar patrocínio de ninguém, de nada, para não evitar qualquer confusão, né? Meramente jornalisticamente reuni as colunas onde eu faço elogios, mas faço críticas também. Por exemplo, o seu Damião sempre cobrou da cidade uma aproximação, mas sempre houve muita dificuldade. Se não houve uma aproximação Bauru-Damião, a recíproca é verdadeira. O seu Damião sempre foi uma pessoa difícil, um empresário já muito bem sucedido, então há casos assim, não vou citar o nome da empresa, mas vai uma empresa, quer colaborar com o Noroeste? Tudo bem, então vamos dar 10 mil reais por mês. Ele mandava colocar naquele lugar, né? Ao passo que ele poderia, tá bom, eu não vou poder te colocar na camisa, né? Não vou te dar destaque, mas vou colocar no estádio, vou fazer uma coisinha assim, muito obrigado. O cara podia dali 6 meses e passar para 20, para 30, depende. O patamar das condições dele dava para pagar mais. É por isso que ele ficava bravo. Ele topou no 200, também com 10. Mas tudo tem um começo, né? Claro. Aos poucos você vai cativando, vai envolvendo. Então, se houve falha de Bauru, houve. Mas houve também da outra parte, a recíproca é verdadeira. Só para retomar a história no ponto de partida, você falou desse período muito difícil, final da década 90, comecinho da década 2000. É possível imaginar, passado o tempo agora, se o Damião não tivesse investido no Noroeste ou participado desse período, as condições do time, que hoje, curiosamente, também são muito difíceis? Se hoje está repetindo? Se a gente teria essas condições do time ter sobrevivido a esse período, olhando no tempo agora, em função da participação do Damião. O Noroeste, do jeito que estava, se o Damião não chega, eu acho que ele teria sido desfiliado da Federação Paulista de Futebol. Tinha dívidas trabalhistas, dívida com a federação, desorganizado, o estádio arrebentado, todas as dependências superadas. Era um time que estava prestes a encerrar as atividades, mas o Noroeste é um time teimoso. Às vezes você perde uma aposta, né, jogando as fichas em cima da hecatombe noroestina. Hoje, o quadro, eu não digo que está exatamente caminhando para aquela fase, pelo menos por enquanto. Por quê? Porque você tem uma estrutura que o seu Damião deixou, que a despeito de alguns desgastes, já estão sendo socorridos, segundo consta pelos novos dirigentes. O pessoal que está pegando, segundo informações, estão tendo os líderes aí, presidente, vice, diretores, estão tendo uma boa receptividade. Há algumas empresas interessadas em participar. Hoje é uma realidade, o esporte, ele vende mesmo, tanto faz a 3, a 2, a 1, tudo é proporcional, mas ele dá uma resposta ou institucional, ou mesmo em nível de comercialização para valer, de vendas e coisas. Então, eu acho que a situação é um pouco melhor. Agora, tem que socorrer algumas coisas, né? Se enxurril de ações trabalhistas, estamos com, segundo consta, 40 e poucas já. Você acha que o time passa por uma fase já do pós-Damião de ter que se estruturar num patamar compatível com uma nova realidade? Ou é sonho imaginar a mesma condição de times bons que o Damião acabou conseguindo montar? Isso aí é sonho, isso aí agora é sonho. Agora tem que começar de novo do zero, lá devagarzinho. O próprio Damião começou na 3, veio trazendo a equipe até chegar a 2006, né? Aquele timão foi campeão da segunda divisão e tal. Mas
Para pular direto não dá, não. Nem com muito dinheiro, acho que não dá certo. Agora tem que ir devagar. Eu via como leigo mesmo, como me colocando na mesma condição do torcedor no dia a dia, coisas do gênero. O Damião fazia do Noroeste uma espécie de uma baciada do que sobrava do Corinthians, porque tinha o filho que também tinha, era dirigente do Corinthians. Tem sentido essas críticas? O Noroeste agora também está recorrendo ao São Paulo. No passado, o Noroeste várias vezes foi atrás de time grande para ver, porque time grande tem muitos jogadores, às vezes bons jogadores que estão por lá que você pode aproveitar. O Noroeste sempre teve um bom relacionamento com São Paulo, com Santos, e sempre trouxe alguns jogadores. Na verdade, o Damião, ele fez um trabalho importante e a participação, digamos, dos filhos é uma coisa que veio depois. Quando o filho dele, o seu Paulo, foi o primeiro a entrar, ele procurou mais ou menos como que, digamos assim, dar uma força para o pai e tal, mas controlando, não deixando gastar muito e tal, e o time vacilou um pouco, mas se manteve. Quando entrou o outro filho, o Fernando, ele veio com uma mentalidade de empresário e talvez, acho eu, por uma inexperiência no setor, ele se atrapalhou um pouco. Chegou um momento que nós tínhamos mais de 40 jogadores no elenco, num plantel, para um time que nem o Noroeste, é muita coisa. E fica aquela coisa, não que ele não possa fazer isso, eu acho que o empresário tem mais é que empresariar mesmo, fazer dinheiro, vender jogador e tal, mas aí põe o Zezinho, porque vamos ver se a gente vende para não sei quem. Aí outro jogo, eu tiro o Zezinho, põe o Robertinho. Então o técnico não sabia mais quem que ele punha, formou uma igrejinha, o Noroeste caiu. Seu Damião precisou voltar, pegar de novo em 2010 e colocar na 1 de novo, o time já tinha caído. Essa história que circula no meio do jargão do futebol no dia a dia, de que quem paga a orquestra pede a música, o estilo do Damião atrapalhava tanto nesse sentido ou não? O Damião, pessoalmente, não. O Damião nunca se meteu na escalação do time. Isso foi o filho dele, por interesses também empresariais. Não é que ele queria que o Noroeste perdesse, não é nada dele. Ele queria ver se vendia um jogador ou outro, que se compensasse, fazer negócio. Mas fazer negócio com futebol, dentro do futebol, já está... A mesma coisa que eu chegar na Calunga e começar a querer administrar venda disso, daquilo. Precisa saber, precisa estar por dentro. Seus artigos tratavam de questões do dia a dia também, de bastidores, das coisas que você acompanhava do time, bem ou mal, das situações específicas. Eu não podia me preocupar com parte técnica, porque eu não via jogo. Eu via o que dava, ouvia os companheiros de imprensa ali, etc., para ter uma ideia. Eu tratava mais assim, digamos, do clube, da situação, das características da competição, do campeonato, enfim, uma coisa, você pode perceber que não tem análise técnica de jogo, né? Até o Thiago me fez essa pergunta do Jornal de Cidade e eu falei, olha, pergunta me imprensa de certa forma, mas eu não tinha essa preocupação, minha preocupação era outra, né? É uma análise mais, conceituar mais o Esporte Clube Noroeste dentro das circunstâncias da competição que eles estavam. Você tratava do futuro deles. Das relações do cotidiano do dia a dia do clube naquele campeonato específico. Não, no contexto geral. Tá. Né? Porque, por exemplo, o Noroeste, uma falha que eu achei... mas já tinha muito dinheiro no negócio, o Noroeste tinha um problema. O Noroeste criou um círculo vicioso na administração do Damião. Ou seja, de 2005 para frente o time deslanchou. Né? Tinha um time bom, né? Tivemos aí um time de 2006 que foi o 4º colocado, melhor classificação da história do Esporte Clube Noroeste. Só que é o seguinte, Nelson, faltavam 6 rodadas para acabar o campeonato, 8 e tal, os jogadores já estavam todos encaixados em outras equipes. Porque depois vinha a Série B do Brasileiro, Série A do Brasileiro, e o Noroeste ia fazer o quê? A Série C. Então, quando você chegava na Série C, só tinha os cabeça de bagre, ou um ou outro, mas os bons já tinham ido embora. E o Noroeste deixou fazer esse jogo, ele sucumbiu nessa armadilha. Então o jogador já tinha ganho o dinheiro que ele tinha ganho, então não estava mais nem aí, coisa. Terminava o campeonato, até que terminava bem e tal. Só que o quê? Começava a Série C, o Noroeste praticamente se desinteressava. Quem se desinteressa pela série imediatamente acima, ele está se desinteressando pelo currículo, pelo ranking dele no contexto nacional. O Noroeste não sai disso, por quê? Porque ele fica A1, A2, A3, A2, A1. Né? Aí vai, Série C, vai jogar com o time lá do Sul, eu nem lembro o nome daquele time do Sul lá, 5-0 ou 4-0, sei que é isso.
Um Zé Ninguém lá, um timeco que você nunca mais ouviu falar nele. Meteu 4 no Noroeste. Chegou aqui, nós ganhamos fácil, mas não fizemos os gols suficientes, ganhamos de 3. Caímos fora logo de cara. Outra Série C, J. Malucelli. Sai, que isso. Vai lá, toma de não sei quanto. Chega aqui, ganha, mas também não é o suficiente. Então o Noroeste não. Por quê? Porque se ele mantém o time, ou se ele promete um bicho melhor, um prêmio, uma coisa assim, não houve essa visão. Parece que acabou o Paulistão, chega, vão parar de pôr dinheiro, vão desarmar, descantar. Então nosso time não tem currículo. Então falava-se muito desses períodos que, quando o time deslanchou, também começou a montar, exatamente essa fase que você está falando, montar times que eram como se fossem empreitadas de colheita de cana-de-açúcar. Hoje em dia, acabou, vamos embora. Tá mais mas é uma regra do futebol, tá mais do ou menos calendário. assim. Você não aguenta, né? O calendário não bate, então você não consegue pagar um jogador caro muito tempo. O Noroeste fez a mesma coisa na Copa do Brasil. Lembra aquele jogo da Copa do Brasil? Não sei com quem que ele jogou também. E sim, enfiou o chifre. Ele não evoluiu nos campeonatos, ele ficou só no Paulista. Então, isso aí foi um problema. Mas, de qualquer maneira, a era Damião foi uma era das mais importantes e profícuas, vamos dizer assim, na história do clube. Você consegue vislumbrar na característica, na situação atual do futebol, algo parecido que possa ser repetido? Aqui em Bauru? Ou em outro clube de porte médio, a não ser que apareça um iluminado? Pode, o Novo Horizontino está voltando, não sei até onde. A cidade tem algumas pessoas lá de engenho, de tal, que tem muito dinheiro. De repente, de repente ele tem musculatura suficiente, porque ele já chegou a vice do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino. Mas você vê, fica na mão de uma pessoa, michou o time, como o cara fala, o time sumiu, voltou agora. Pode ser que agora ele dê outra deslanchada. Apareceu um mecenas assim, sei lá, pode acontecer. Qual que é o seu hábito pessoal de escrever? Você tem a rotina na questão do site, Paulo? Mas tem as suas atribuições do dia a dia, já com informação cedo? Não, eu escrevo só a coluna. O resto é falando, só escrevendo não. Mas você tem um período seu próprio? Como você divide isso na tua organização diária do teu trabalho? Por exemplo, vamos falar do jornalismo diário no jornal, chega à noite, tem que escrever, tá lá e vamos. Você fica um tempão no ar de manhã, a tua rotina para escrever artigos é tarde, à noite? De manhã. De manhã. A parte que mais me dedico mais assim para escrever, para pesquisar alguma coisa, tá de manhã. E sobre aproveitar o teu período em relação ao futebol, se de memória você lembra de algum craque que tenha marcado essa história toda, entre tantos possíveis, um time você citou, um timaço que teve... O Noroeste teve algumas equipes muito importantes, são assim verdadeiros símbolos. Por exemplo, o Noroeste que foi campeão do interior. Você vai falar, mas isso era amador em 43. Não, era um senhor time. Tanto é que nos 100 anos do Noroeste nós fizemos um trabalho e tal. Quais os jogadores do Noroeste que você colocaria na seleção do século e tal. E selecionamos, apuramos, depois de apurar, o pessoal votando e a comissão, 3 em cada posição. 2 deles figuraram entre os 3 e ficaram no time principal. O goleiro Amélio e o zagueiro Xandu. Então você vê que era realmente, esse time era fantástico. É um time bastante significativo. Outro time importante foi o que subiu em 53, 54. Aqui esse que molecada sabe decor, né? Molecada do meu tempo. Sidney, Zulu e Vila, Nelson Faria, Mingão e Amaro, Colombo, Zeola, Brotero, Ranulfo e Luiz Marini. Antiga, né? Escalação antiga. Então também é outro time importante. Depois, o time de 70 subiu, mas não foi um time assim, dizer que marcou e tal, mas foi um time de muita garra que subiu, voltou para a primeira divisão. Tem o time de 87, que é esse, do Everton no gol, o Everton, Edinho, Vitor Hugo, aquele rapaz que era do Palmeiras, esqueci o nome agora, e o lateral esquerdo era o Jacenir. Meio de campo tinha o Vadinho, o Lívio, tinha Baroninho, tinha Rodinaldo, Chico Espina, quer dizer, esse time também foi um dos grandes times do Noroeste. E tem um time que eu diria que talvez um dos melhores, que é o time de 60, 61. Jogou Julião, Pedro, Pierre, Gaspar, Diógenes, a linha era Batista, Toninho, Guerreiro, Zé Carlos foi um dos maiores jogadores que passou por Bauru, e Gelson, né? Esse time também foi muito bom. Essas equipes, na minha opinião, foram as que mais marcaram.
São as melhores equipes que o Noroeste teve. E para fechar nossa relação com a questão da era do Damião, do livro, se você vê vínculos ao longo do tempo, no prazo da história, da cidade, dela fazer relações com o clube, seja com o Adote Atleta, os vínculos tão cobrados pelo Damião ao longo do tempo em relação à vida do clube daqui para frente? Se me permite, eu acrescentaria que o Damião teve um grande problema. Ele teve uma dificuldade que ele não, para mim, ele nunca mais superou, que foi a morte do Celso Zinsley. O Celso, eu ainda tenho uma coluna aqui, se você for ler o livro, você vai ver que eu fiz uma metáfora, coloquei alma e coração. Quer dizer, o Damião é o coração, mas tinha alma, que é o espírito, é o que faz o negócio andar, que era o Celso. Aí ele ficou meio solitário. É como se ele ficasse num lugar que todo mundo rodeasse, mas ninguém chegava. Ele não tinha uma resposta, ele ficou foi uma coisa meio... Ele ficou meio... Sem ser resolvido a questão do Celso. Exatamente, ele não conseguia fazer a coisa andar como ele queria. Porque o Celso era amado por um, odiado por outros, mas ele era uma pessoa que fazia funcionar, ele cobrava, ele brigava, ele era o louco da história, né? Só para as pessoas entenderem, para quem não se recorda, o Celso, né, nesse passo, era radialista, também trabalhava no meio, ele teve um infarto durante o jogo. Ele era diretor do Noroeste, ele discutiu com a polícia, não que isso tenha sido o motivo em si, né? Devia estar muito emoção de receber o Palmeiras e tal, o Noroeste na principal divisão, era de novo rever aquelas cenas do passado noroestino, e ele acabou tendo um infarto violento, chegou a ser socorrido, mas faleceu, né? Foi um período que não é só emblemático pela questão do fato em si, mas dessa relação de solidão, talvez, que o Damião tenha ficado. O Damião, na minha opinião, ficou meio solitário, ficou meio sem ter pé. Então, eu acho que porque ele também tinha limitações, enquanto saúde, idade. Sim. Ele precisava de um cara mais novo. Tocar para ele. Exatamente, Paulo, onde os interessados podem encontrar o livro, procurar? Está sendo vendido a R$20. A renda é todinha da Sorri, homenagem ao João Carlos de Almeida, que fez o prefácio. Está sendo a Sorri. E fizemos uma parceria com a Jalovi Empório Cultural. Então ele está à venda na Jalovi Centro e Jalovi Altos da Cidade, na Antônio Alves. E a Empório Cultural Getúlio Vargas, na galeria ali... Do lado do France Café. Isso. E no Bauru Shopping Center. E a Eliane, o Jair Lote Vieira abriram mão da participação da comissão da venda das lojas e vão doar o valor do livro integral para Sorri. Obrigado por sua presença aqui para falar com a gente sobre a história do Damião e também dessa relação de assistência social, para convidar as pessoas a conhecer esse período do futebol, da história do time que tem relações diretas com a cidade e com a nossa própria história. Falou, Nelson. Obrigado. Obrigado. Até nosso próximo bate-papo.